Se a Paula, nossa relatora, já está a postos. Está aí a Paula. Ótimo. Então, vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Quero muito agradecer, viu, a presença de todos, mais uma vez. Nós, na reunião passada, ficamos de conversar, né, com o setor empresarial, também para fazer um balanço, né, como está a questão da parte econômica. Nós estamos acompanhando aí, priorizando, né, a gente priorizou muito no início a questão da vida, né? Então, falamos aí já com o Sindicato dos Médicos, dos Enfermeiros. Essa comissão tem a participação de praticamente todas as instituições representativas aí da nossa cidade, além dos nossos auditores. Nós aprovamos, né, uma auditoria do Tribunal de Contas da União também, e nós precisamos acompanhar de perto. Foi muito recurso, viu? Quero falar aí tá aí representando o setor empresarial, viu, Jamal? Agradecer você e o Chico Maia, né? O Sebastião também representando aí o Sind Atacadista, o Sind Varejista. Daqui a pouco deve entrar também o Sind Atacadista, né? Como nós todos pagamos impostos, a gente nunca transferiu tanto recurso, viu, para o DF quanto este ano. Então, por isso é que a gente está acompanhando essa questão da destinação dos recursos. Essa é a oitava, né, Paula? Oitava ou nona reunião. Nós convidamos já nona reunião, o senador, os secretários para participarem, e a gente estava muito sem informação, né? Infelizmente, não estava muito transparente a situação econômica e também de material. A gente recebeu muita denúncia, né, de falta de medicamento, falta de UTIs, apesar dos números no site oficial constar que está tudo bem, que a gente percebe que realmente o estado é muito mais grave do que a gente imagina, né? Então, Paula, você como relatora, antes de passar para o Jamal, para o Chico e para o Sebastião, pergunta a você se tem alguma colocação especial antes disso. Boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. Nós estamos na nona reunião, tá, senador? Que nós tivemos uma extraordinária semana passada por conta da situação que ocorreu aqui no GDF. E a nossa preocupação aqui em relação ao Sindivarejista, ao FEComércio, ao doutor Jamal, quero cumprimentar todos os convidados aqui. Nós já tivemos pessoalmente com todos esses grupos, tanto junto com o grupo da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES também, para que a gente pudesse auxiliar essas empresas a terem a possibilidade do crédito, porque a gente sabe que o setor, principalmente o Cid varejista, que trabalha com aqueles pequenos, estão sem acesso ao crédito e muitas das vezes não tem, o pequeno não tem nem acesso ao banco, né? Então, tem essa questão que eu acho que é importante nós estarmos entendendo para que a gente possa auxiliar aos pequenos, médios, e já tivemos também com o Sind Atacadista, para que a gente possa fomentar a economia, mas eu quero trazer algo específico, inclusive, do Sind Varejista, que o Sind Varejista tem também pedido auxílio para a Secretaria da Saúde. Nós fizemos até uma live, eles já fizeram uma live com o protocolo precoce também, que é fundamental exatamente para que a gente possa estar dando continuidade. Brasília já é uma cidade que já tem uma grande abertura em relação a alguns estados, mas precisamos aí, tem alguns setores aí que estão ainda bem prejudicados e que nós estamos aí querendo, aproveitando a presença de todos os procuradores e todas as autoridades que estão aqui para que a gente possa mostrar um pouco dessa realidade nossa. Além disso, o senador, nós tivemos uma ação, é importante deixar aqui claro, nós tivemos uma ação, tanto na segunda-feira, antes mesmo da posição e da atuação, que para nós nos traz assim, uma honra de ver o Ministério Público agindo com tanta agilidade e tudo, a questão
infelizmente, porque é uma tristeza para todos nós o que aconteceu na nossa Secretaria de Saúde, mas segunda-feira, lembrando que segunda-feira nós já tínhamos nos posicionado em relação ao apoiamento à CPI que o deputado Leandro Graz já tinha feito. Então, todos nós colocamos na internet e tudo, e terça-feira fomos surpreendidos com a ação. E tivemos na quarta-feira essa reunião extraordinária, e que fomos representados por 2 deputados federais e 2 senadores, mas lembrando que a assinatura do documento tinham 4 deputados federais e os 3 senadores da República, que isso é algo significativo, apoiando a CPI, e que hoje nós temos aí 13 assinaturas de deputados distritais, que eu acho que é um assunto também importante de nós estarmos trazendo. Eu estou vendo aqui, inicialmente, só o deputado Leandro Graz, mas eu acredito que outros deputados que tenham assinado também. Estou vendo aqui que a deputada Bia Kicis chegou, ela foi uma das pessoas que assinou esse manifesto, e que a gente possa também trazer esse assunto aqui nesse momento. Ótimo. É só para os nossos convidados saberem, viu, Chico, Jamal e Sebastião, que essa comissão é formada, né, por todos os membros, né? Está aí o Ministério Público do Trabalho. É importante agradecer a Ana Cláudia, que tem acompanhado todas as reuniões, viu? Então, é muito importante essa relação empresarial com o Ministério Público do Trabalho. Tem também o nosso Ministério Público, né, que está atuando de uma forma brilhante. O próprio Tribunal de Contas da União, está aí o Alexandre Marques, que está fazendo a nossa auditoria dos recursos do governo federal que vieram aqui para o Distrito Federal. Só para vocês terem ideia, uma das grandes reivindicações era que o GDF perderia muita arrecadação, como de fato perdeu, mas o valor que nós transferimos para o Distrito Federal, se não for igual, eu acredito que até que seja maior do que perdemos. Foram 640 milhões a título de apoio ao Estado e mais 190 milhões de apoio ao município, sem levar em consideração as nossas emendas de bancada, que grande parte delas foram também destinadas ao Covid, como grande parte também das emendas individuais de toda a bancada. Então, sem levar em consideração que o Fundo Constitucional, no orçamento deste ano, ele foi corrigido integralmente, né? Quase 1 bilhão e 600 milhões. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, na aplicação desses recursos e, principalmente, transparência, coisa que a gente não está observando isso. Então, mais uma vez, agradeço essa presença nossa na Câmara Legislativa. Lógico, né, que cada poder é independente, a gente só foi levar, de fato, a nossa solidariedade com todos os parlamentares que assinaram a CPI, no sentido que nós colocamos à disposição a Câmara e o Senado para poder ajudar, para também toda hora não ficar todo mundo pedindo informação. O Senado pedindo, a Câmara Federal, a Câmara Distrital, Ministério Público, Ministério... Então, é muito mais fácil, através de uma comissão como essa, que tem a representação, inclusive, do Sindicato dos Médicos, dos Enfermeiros, do Conselho de Saúde, que está acompanhando toda segunda-feira. Então, feitas essas preliminares, registrando a presença também que chegou agora aí da Érica, né, e da Bia, o Leandro já estava, o nosso deputado Leandro, daqui a pouco começa também, eu acredito que a Leila e o Arregufo também daqui a pouco estarão conosco também. Mas eu já vou passar imediatamente, eu acho que eu vou ter que passar para o mais experiente. Aí, Jamal, Chico e Sebastião. Vamos começar pelo Jamal, Chico? Jamal. Pois não, senador. Obrigado, Jamal, aí pela presença, viu? Você sabe que um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje é a questão de crédito. Nós aprovamos várias medidas facilitando o crédito, criamos talvez um dos melhores programas até então do Brasil, que é o Pronamp, que deveria chegar nas pequenas e microempresas, né? Foram quase 30 milhões
para o fundo garantidor, que nós esperávamos que pudesse, pelo menos, multiplicar por 10, né? Porque o fundo garantidor é para garantir só, mas acabou sendo transformado num fundo financiador, porque parece que só financiaram até o limite da garantia. Isso foi muito ruim, mas, de qualquer forma, a gente tem aprovado. Eu gostaria de saber de vocês, então, como é que está essa questão do crédito, se está chegando na ponta os recursos, se o BRB tem ajudado, o que nós, como bancada federal, podemos ajudar, distrital também, o que nós podemos ajudar para sobreviver as nossas empresas e também, não é, os empregos. Nós estamos na pauta, tem um projeto nosso na pauta de mudança de regime. Ninguém esperava a pandemia, então tem muita gente pagando pelo lucro presumido e está dando prejuízo. Então também está na pauta. É só para vocês poderem nos dar algumas informações com relação à situação do Distrito Federal. Emprego, manutenção, financiamento. Então, passo para você a palavra, Jamal. Obrigado, senador. Boa tarde a todos. Obrigado bastante pelo convite. Cumprimento, além do senador, deputada Paula, deputado Leandro Graz, deputada Paula Belmonte, deputada Érica, deputada Bia, ao primo André, o que eu falei aí no início da nossa conversa, e a Chico, ao Sebastião e a todos, enfim. Boa tarde a todos. Eu não posso e devo falar sobre a questão da indústria, senador. De fato, nós temos uma situação bastante complicada diante de um acontecimento tão inesperado como dessa Covid. Mas acredito que já estamos aí em parte de retomada e, como toda fase ruim, ela passa. Com certeza passará, e hoje nós já temos alguns elementos para confiar nisso. Reporto aos amigos, nós temos uma pesquisa de sondagem industrial feita, que saiu do forno na sexta-feira, uma pesquisa, uma sondagem com os índices de confiança, que eu aqui de primeira mão passo alguns elementos para os senhores, feito entre a Fibra e a Confederação Nacional da Indústria, que faz uma sondagem conforme uma técnica pré-definida em nível de país, e nós fazemos em nível local. Nós temos, senador, já alguns indicadores bem animadores. A questão de emprego já se mostra em recuperação, mesmo que lento. A gente sabe que a reposição de emprego é uma questão que ainda carece de alguns cuidados, mas já há uma pequena retomada. E dois números que nos surpreenderam bastante: o índice de confiança, que subiu expressivamente, hoje ele passou de 50 pontos, está em 54 pontos, e o índice de intenção de investimento. Esse índice de intenção de investimento ele é sempre um carro-chefe no que o empresariado do nosso setor vê para esse semestre. E o índice chegou a 25 pontos, hoje está a 37, quase 40% de crescimento, o que nos anima bastante. A condição das empresas tem melhorado e o setor industrial, senador, diferentemente de alguns outros, foi um setor que não teve tamanhos prejuízos como o comércio. As ações do governo federal em relação à indústria foram bastante tolerantes. Nós tivemos o nosso setor quase todo funcionando, a construção civil continua atuando, e dois setores que estavam proibidos de funcionamento 2 meses atrás, o governo consentiu que voltasse a funcionar. Então, posso lhe dizer que o setor industrial teve um prejuízo no funcionamento bastante reduzido. Mas é claro que é afetado pelo comércio, né, senador? Se o comércio não vende, a indústria também tende a perder demanda. Mas com essa abertura que vem ocorrendo, o comércio já está começando a responder. Obviamente, alguns setores bastante prejudicados, restaurantes, bares, eventos, mas, no geral, nós já temos sentido alguma questão positiva nesse sentido. Na questão que o senhor falou, muito importante, de crédito, nós precisamos muito de crédito. Hoje nós temos
terei agora uma reunião às 16 com os presidentes do Conselho Nacional, dos Conselhos Regionais do SEBRAE-DF, do qual nós representamos o DF, e vamos tratar exatamente de PRONAMP e FAMP. É muito importante, o senhor colocou uma questão que preocupa. Esse recurso que é federal, ele não tem chegado da forma esperada às micro e pequenas empresas. Ele tem servido muito para refinanciamento em condições mais favoráveis de clientes tradicionais de banco que é propriamente dinheiro novo na praça. Isso que o senhor tocou é muito importante. Esse dinheiro precisa chegar na ponta, esse dinheiro precisa acudir empresários que estão em dificuldade. E quando a gente fala em empresário em dificuldade, a gente está falando de emprego e renda, não estamos falando do empresário em si. Às vezes é um discurso que fica muito limitado ao empresário. Quando você tem recursos girando no setor produtivo, você tem questões de emprego e renda sendo geradas e, obviamente, nós sabemos a importância disso para a sociedade. Hoje trataremos disso na reunião do SEBRAE, e se tem uma ação que os senhores parlamentares federais podem nos ajudar bastante, é na questão desses recursos. Eles não têm chegado à ponta. Tem melhorado alguma coisa? Tem, mas lhe afirmo que ainda é insignificante. Nós precisamos de muito mais recursos dessa base do que propriamente sendo utilizado pelo setor bancário para atendimento a clientes já tradicionais. O senhor fala em fundo garantidor. A partir desses fundos garantidores, sabe, nós tínhamos que estar com a fluidez muito maior na concessão de crédito. Na verdade, me permita fazer a crítica, mas os grandes bancos têm se utilizado desse recurso para melhorar os seus negócios e continuar atendendo clientes tradicionais. Nós temos aqui uma medida e nós temos aqui as respostas que nós temos com muita frequência de acesso bastante difícil dos empresários do setor produtivo, especialmente da indústria, a acesso a essas linhas de crédito. Esse é um grande trabalho que o senhor pode continuar fazendo. Quanto o senhor perguntou do BRD, eu lhe direi que nós temos, inclusive, uma medida que nós fazemos com o Banco de Brasília e fazemos uma sondagem de atendimento aos empresários do setor industrial. Tem sido, para o momento, o único banco que ainda tem atendido de modo razoável o setor produtivo industrial aqui do Distrito Federal. Se tem atingido outros setores, eu não sei, mas no setor industrial, as queixas são bem menores do que em relação aos outros bancos e, de fato, tem atendido dentro de uma determinada escala. O que nós esperamos é que quem tem o dinheiro, em soma, bastante maior e que pode ajudar muito o empresário é o dinheiro federal, é o dinheiro que vem do governo federal. Porque quem tem essa capacidade de fazer rodar valores bastante maiores que atendam a sociedade produtiva é o governo federal. E, senador, eu creio que nós caminhamos aí para alguma recuperação, sim, nesse semestre. O setor produtivo da indústria vê isso com um certo otimismo. Óbvio que ainda falta espaço, ainda falta algumas ações, mas nós esperamos, eu creio que, não havendo nenhuma grande surpresa, daqui para o final do ano nós teremos um resultado bastante melhor do que o dos últimos 4 meses. Lhe cumprimento por esse interesse, o senhor e os deputados que eu já citei, em debater o Distrito Federal. Nós precisamos de muito debate, sim, mas nós precisamos muito de ação do governo federal para ajudar a nossa cidade. Veja, nós temos, sim, como o senhor falou, garantido alguns recursos. Parabéns pelo que os senhores têm conseguido trazer aqui para o Distrito Federal, mas nós precisamos disso num volume onde esse recurso atinge a sua finalidade, que é a ponta. O dinheiro não pode ficar em área meia, tem que ficar na área ponta. Mas eu espero que daqui para o final do ano, se Deus quiser, uma vacina possa trazer um ambiente mais adequado para a economia daqui do Distrito Federal. É isso que eu tinha a dizer e estou disposto e disponível para qualquer outro questionamento. Muito obrigado, senador. Obrigado, Jamal. Antes de passar para o Chico Maia, só registrar aí a presença da Leila conosco. Tá? Chico Maia, fica à vontade.
Ô, Chico, está sem som. Ok, está me ouvindo agora? Ok, tá bom. Ah, tá. Problema aqui da assessoria, viu, que não ligou o microfone. Tá bom. Boa tarde, senador. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Eu queria agradecer esse convite que me foi feito, né? É importante que nesse momento agora, que a gente se una, uma das coisas que eu descobri que mais funcionou nessa pandemia e está funcionando é a solidariedade, né? Eu acho que a gente tem que ser solidário nesse momento, porque isso vai ajudar muito a reerguer as pessoas que estão mais precisando nesse momento. Quero saudar a deputada Bia Kiss, que eu estou vendo aqui, a deputada Paula Belmonte, também a senadora Leila, que acabou de chegar, a deputada Érica Cocai, o deputado Leandro Graz também, o nosso, o nosso companheiro aqui da FEComércio, enfim, a todas as outras pessoas que estão participando, ao nosso presidente Jamal também, que está aí presente, tá? Ao Sebastião Abrita, que é o presidente interino nesse momento do Sindicato Varejista. Bom, enfim, eu vou falar algumas coisas que eu acho que possa contribuir para esse debate ou para essa troca de informações entre a gente. Logo do início da pandemia, a gente foi surpreendido. Na pandemia foi um evento que não estava no nosso calendário, a gente não sabia que isso ia acontecer e por isso as pessoas não se prepararam para esse evento, que aconteceu e está acontecendo. Então, logo que isso aconteceu, que o comércio foi fechado, nós vimos que qual seria a primeira necessidade do empresário, do varejista, do serviço. Era crédito, porque muita gente tinha que fechar, demitir, enfim, cumprir obrigações com fornecedores, e nós então procuramos de imediato o Banco de Brasília, e a FEComércio fez um acordo para que todas as empresas que fossem da nossa base, nós temos 28 sindicatos que fazem parte da FEComércio, isto é, praticamente todas as bases de comércio, serviço, estão aqui na Federação de Comércio representadas por seus sindicatos. Então, conseguimos naquela oportunidade um crédito de R$ 1 bilhão para que atendesse as empresas. Bom, pelo menos 900 empresas foram atendidas pelo BRB. Evidentemente que não é tão fácil tirar dinheiro em banco. Todos os senhores sabem que banco tem que seguir regras do Banco Central e aqueles mais necessitados, que são exatamente os que mais precisam de dinheiro, são justamente aqueles que não conseguem tirar. Porque aqueles que não têm crédito, não tem um balanço atualizado, que não tem uma garantia, enfim. Então, quem está sofrendo mais nessa pandemia exatamente são os pequenos negócios, os negócios que estão na cidade satélite, os bares que fecharam, e o setor de bares e restaurantes foi, na verdade, dos últimos a ser aberto, né? E nós tivemos mais de 1.000 pequenas empresas que fecharam, né? Mais de 30 mil pessoas que perderam emprego e não retomaram esses empregos, né? Enfim, então a nossa primeira iniciativa foi buscar esse dinheiro e conseguimos aqui, através da FEComércio, do nosso sindicato, atender a quase 900 empresas, tá? Com 200 mil, 300 mil, com um pequeno dinheiro que naquele momento atendia as necessidades deles. Então isso foi feito. Então durou muito isso, quer dizer, ainda está durando muito essa retomada. Tá? Conseguimos que, depois de muito custo de conversas e protocolos aprovados, não aprovados, que fosse reaberto o comércio e o shopping, que na verdade é um dos que também mais prejudicados, porque os empresários saíram de lá, mas tinham dívidas que tinham que ser pagas. E hoje, assim, a semana passada mesmo, eu participei de uma videoconferência com o Carlos Gereissati, né, que é o assessor, é o diretor-chefe, né, presidente sênior do Grupo Iguatemi. Ele me solicitou uma conversa na semana passada para poder, ele está reestudando o Iguatemi, tá? O que precisa ser feito para que o Iguatemi volte a ter frequência de pessoas, tá? Eles, inclusive, já estavam nos planos do Iguatemi fazer aumentar aquele espaço físico lá, porque aquela parte assim que fica em frente para galeteria, né, que é um espaço grande, que hoje é um estacionamento, eles vão aumentar aquilo lá, vão fazer um crescimento lá para poder levar mais lojas lá para o Iguatemi. Então eu disse a ele o seguinte, que era nesse momento que eu vejo, porque que as pessoas não estão voltando aí nas compras, principalmente no shopping. Embora que a gente tenha uma pesquisa feita pela CNC, a CNC faz muitas pesquisas aqui em Brasília para a gente, né? Eles fazem pesquisa a nível nacional, assim como a FIBA também faz também no setor da indústria. A CNC também faz pesquisa a nível local para a gente. E a gente tem hoje
mais ou menos 50% de venda na loja de shopping, tá? Desse recomeço, tá? Quer dizer, eu acho que isso é um avanço já muito grande, tá? Você hoje ter 50% de venda com relação ao fechamento lá para janeiro, já é uma grande retomada que está tendo em Brasília. E a gente espera, se continuar nesse ritmo, né? Até dezembro, a época do Natal, a gente vai ter 80% de venda referente ao mês de janeiro, que foi o último mês de funcionamento em pleno, né? Enfim, então a gente está sentindo que essa recuperação está acontecendo muito lentamente. Mas existe hoje um problema que eu vejo muito grande ainda, que restrições que tem nos bares, nos restaurantes, muitas vezes faz com que as pessoas tenham medo de ir realmente nesses locais. Entendeu? E muita gente ainda está recolhido e não gasta dinheiro. Brasília tem esse privilégio de nossa economia ser muito dependente do serviço público. Não é que o serviço público, os funcionários, que não são eles que realmente façam o comércio funcionar, mas eles têm uma importância muito grande. E nesses meses de pandemia, eles continuaram recebendo seus salários, mas eles não gastaram. Tá? Não gastaram. Então, realmente, a gente acha que tem muito dinheiro aí estocado que possa a qualquer momento ser gasto, quando realmente as pessoas passarem a ter mais, se sentir mais à vontade de ir nos bares, nos restaurantes, no shopping, enfim. Isso é que a gente espera que essa retomada venha. E os empregos, que a gente teve mais de 100 mil pessoas perderam emprego, isso sem contar os avulsos, né, os autônomos, que ainda sofrem muito, tá? Que não conseguem ter o seu negócio porque realmente não tem mais como começar o negócio e eles estão passando muita dificuldade. Eu cito o exemplo do pessoal da área de cultura, né, que não tem. Desde então, os eventos foram os primeiros que foram fechados, né? E não tem nenhuma perspectiva de abrir eventos na cidade, né? Hoje, assim, os hotéis estão com a média de ocupação de 10%, né? E 10% não paga os custos de um hotel, né? O hotel precisa pelo menos ter 50% de ocupação para que ele possa se pagar. Então, os hotéis em Brasília, a esperança de hotéis retomar é muito pequena, porque não teremos esse ano, provavelmente Senado e Câmara não terão reuniões presenciais. O governo está praticamente todo em home office. Então, aquelas pessoas que viriam, e os aviões também, quer dizer, os voos são muito pouco para Brasília. E aí o que acontece? Aquelas pessoas que normalmente vêm em Brasília em função do governo, do legislativo, do executivo, do judiciário, elas não estão vindo mais em Brasília. Tá? Então, essas pessoas deixaram de frequentar os hotéis, os restaurantes, os bares, enfim. Né? Isso é ruim, porque eu tenho informação de que vários eventos de grande porte que serão realizados nesse segundo semestre em Brasília, todos eles foram cancelados. Um evento de cardiologia que seria no mês de novembro, com mais de 4 mil pessoas, foi cancelado, e tantos outros eventos. Tá? Então, a OAB também tinha um evento gigantesco aqui em Brasília, foi cancelado. Então, o que acontece? Os hotéis não estão tendo como ter pessoas para atender. E aí, isso é uma cadeia que a gente sabe. Os eventos, o turismo ele é feito de uma cadeia que funciona, uma coisa puxa a outra. Né? Então, assim, e esses setores são os setores que mais movimentam Brasília. Na verdade, com pessoas de fora, são pessoas que vêm, ocupam os hotéis, que vão nos bares, nos restaurantes, gastam dinheiro no shopping. Esse público, provavelmente, nós não vamos ter esse público esse ano em Brasília, tá? Porque não há nenhuma possibilidade, dentro de todas as restrições que a gente está vendo, e aqui em Brasília ainda está muito forte essa questão da contaminação. Brasília, não sei por que ter sido a cidade que fechou mais cedo, nós agora estamos sofrendo essas questões, entendeu? E não sabe quando isso vai recomeçar, quando os eventos voltam, quando o turismo volta realmente a ter um fluxo normal de atendimento nos hotéis, nos bares, nos restaurantes, enfim. Mas eu acho assim, eu acredito que no caso do comércio varejista, que acho que é um tema que eu posso abordar com mais propriedade, né? Eu e o Sebastião Brito, que vai falar em seguida, que é lá do Sindicato de Varejista, é que esse setor ele tem chance de se recuperar mais cedo. Hoje você vê, muitas lojas de shopping não abriram ainda, porque não tem movimento. E é muito caro para uma loja de shopping abrir, para ter que pagar aluguel, ter que retomar seus empregados. E hoje, assim, as lojas de shopping, principalmente, eles têm a concorrência muito forte do e-commerce, que na verdade o e-commerce que nessa pandemia salvou muita gente, né? Bares, restaurantes mesmo da cidade, eles puderam manter algum
pequeno núcleo de funcionamento graças às vendas através da internet, né? E esse é um hábito que vai aumentar, não vai diminuir, cada dia mais vai aumentar. Eu peguei um dado um dia desse, fazendo uma live com a Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, né? E ela dizia que durante a pandemia, os primeiros 3 meses da pandemia, as vendas do Magazine Luiza aumentaram em 40%. Quer dizer, então, para ela, tanto faz eu não ter lojas abertas, porque não influenciou muito, ao contrário, aumentaram as vendas dela. Então, a tendência realmente hoje vai ser essa, quer dizer, as pessoas fazerem compra através do e-commerce e deixar lojas presenciais. Isso significa que você vai ter menos oferta de emprego, né? E outras questões que muda todo esse cenário do comércio, tá? Então, acho que tem muita chance do comércio varejista crescer mais até o final do ano, chegar até os 80% que nós estamos imaginando, mas o grande problema maior que eu vejo são as pequenas empresas, essas empresas que ficam em cidade satélite, pequeno negócio familiar, essas realmente que quebraram ou estão quebrando ou que não têm condições de continuar. Como disse o nosso presidente Jamal, essa questão do crédito é muito grave, porque essas empresas não têm acesso aos créditos. Algum tipo de acesso a gente conseguiu encaminhar. Fizemos uma reunião com a deputada Paula Belmonte, foi ela que patrocinou essa reunião para a gente, com o pessoal do BNDES, né? E conseguimos uma linha de crédito lá com o BNDES, que alguns dos atacadistas, principalmente os atacadistas, já estão, pelo menos, orientados, ou estão informados sobre essa possibilidade, né? Que os atacadistas pudessem pegar, ou possam pegar crédito no BNDES e que esse crédito possa ser repassado aos pequenos negócios. Aquela empresinha lá de Taguatinga, lá, que compra aqui de um atacadista grande, o atacadista pode financiar essa compra, porque ele mesmo pega o dinheiro e ele se torna talvez até um banco mesmo, um banco que não vai cobrar juros e tudo, e isso vai fazer movimentar a economia, tá? Nós também fizemos tem uma boa vontade muito grande do setor financeiro. A Caixa Econômica também nos procurou, fizemos uma reunião com a Caixa Econômica, estamos abrindo também algumas possibilidades do FCO também, através da Caixa Econômica, para alguns empresários. Então, a FEComércio ela está assim, muito focada nessa questão de tentar fazer com que os empresários tenham essa sobrevivência. Nós lançamos, semana passada, um programa chamado Em Frente com a Gente, né? Que é um programa assim que participa o SESC, o SENAC e o SEBRAE, cada um, e a FEComércio, evidentemente, que está participando desse projeto. Então, qual é o objetivo desse projeto? É buscar essas empresas que estão em dificuldade e a gente oferecer para eles um treinamento, uma visão nova de como ele tem que tratar o negócio dele, oportunidade de crédito, porque às vezes as pessoas ele quer um crédito, mas ele não sabe nem como é que ele procura, como é que ele age, enfim. E nós temos a consultoria do SEBRAE, o SENAC também, fazendo muita assessoria para essas empresas. O SESC tem realmente uma relação interessante, que pode ajudar os comerciários que estão em dificuldade. Por exemplo, desde o início da pandemia, nós criamos um serviço no SESC de Taguatinga, Gama e Ceilândia. Nós vendemos a R$ 5,00 300 mil marmitas, para os senhores terem ideia. De lá até agora, até sexta-feira, eu peguei os dados, nós já atendemos, e pessoas que são autônomos, pessoas que não tinham como sobreviver, nem comer nessa pandemia, como é que ele ia ter comida em casa. E aí nós começamos esse programa, que ele vai ser estendido agora lá para Sobradinho também, nós vamos abrir uma unidade lá para vender essas marmitas. Hoje são 300 mil que já foram vendidas de lá, do início da pandemia até agora. Nós fizemos também, estamos fazendo ainda, testando os comerciários, porque o governo baixou um decreto obrigando que todos os comerciários, para trabalhar, teriam que estar testados. Tá? Então, a gente viu desde o início da pandemia como é que uma empresa de pequeno porte pode pagar R$ 190 para testar o seu funcionário. Não tem a mínima condição de fazer. Então, o SESC tomou essa iniciativa, nós compramos 65 mil testes, né, através de um pregão eletrônico, e há de se ressaltar, R$ 18, tá, num pregão de uma empresa qualificada pela Anvisa, enquanto alguns governos aí, o caso Brasília, comprou teste a R$ 150, nós compramos a R$ 18 esses testes. E já atendemos mais de 30 mil comerciários, temos ainda 30 mil testes em estoque, que nós vamos atender o máximo que puder os que nos procurar. Então, a gente está
está tentando fazer como empresário, entendeu? Como Sistema S, tudo que é possível para a gente poder ajudar essas pessoas que estão necessitadas. Acho que esse momento o que precisa é isso, é solidariedade, né? E fazer com que essas pequenas empresas, que às vezes são empresas familiares, que não têm realmente nenhuma chance de reerguer o negócio dele, ele tenha esse apoio que nós estamos dando, que o Sebrae está dando, requalificando as pessoas, o SESC e o SENAC. Então, enfim, eu acho que, resumidamente, o que eu queria falar, senador, é isso aí. Eu fico à sua disposição a qualquer momento, pode me acionar, sabe? Eu teria o maior prazer de ajudar com essas informações. E aqui a FEComércio está aberta, tá? Aberta sempre, o senhor sabe disso, né? Qualquer coisa que precisar do SESC, SENAC, que a gente possa ajudar os empresários e os comerciários, é o maior prazer nós fazemos tudo isso. Eu queria ressaltar, por exemplo, só para terminar, nós temos um programa lá no SESC, que muita gente não conhece, chamado Mesa Brasil, tá? Agora, nessa pandemia, a gente criou um produto chamado, é uma live chamada Fome de Música, um programa chamado Fome de Música. Nós conseguimos arrecadar 8 milhões de reais, que foram todo esse dinheiro revestido na compra de cestas básicas, tá? Esse programa, Mesa Brasil, que vai, inclusive, ser visitado na próxima sexta-feira agora por pessoas lá do Ministério da Economia, ele atende 300 entidades aqui em Brasília, que são cadastradas, que recebem complementação alimentar todos os dias. Todo dia a gente recolhe no supermercado, recolhe ali no Ceasa, e tem uma equipe imensa lá no CIA, do Meio Brasil. Até convido os deputados que não conhecem, Bia Kisa, Paulo Belmonte, os demais, a senadora Leila, que puder. O senador Isalci já conhece, já participou com a gente de algum desses projetos. Mas eu gostaria de fazer esse convite para vocês, que pudesse lá a qualquer momento nos dar o prazer de conhecer o trabalho do SESC, entendeu? Eu acho que é um trabalho maravilhoso e que não merece ser triturado como ele é quase que diariamente pela equipe econômica lá do Paulo Guedes, tá? Então, eu gostaria que os senhores e senhoras que pudessem conhecer o trabalho do SESC e ver o tanto de coisas que nós fazemos pelas pessoas mais necessitadas, pelos empresários e pelos comerciários. Muito obrigado, senador, estou à disposição. Obrigado, Chico. Só falar que eu conheço o trabalho. Eu também, eu conheço bem. O coordenador é o nosso Abrita aqui, que inclusive já foi homenageado lá na Câmara por esse trabalho, tá? Antes de passar para o Sebastião, só para informação, viu, Chico, amanhã a Câmara está votando já e tem a medida provisória 963, que é uma ajuda aí de 5 bilhões aí para o turismo, né? Então, acho que é mais uma ajudazinha do governo federal aí para o setor. Sebastião, com você. Boa tarde, senador Isalci. Obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde, deputada Bia Kiss. Boa tarde, deputada federal Paula Belmonte, a senadora Leila, a deputada Era Calcai, meus parceiros aí, Jamal Bittar, o Chico Maia, e boa tarde aos demais participantes. O Isalci, realmente a gente está aprendendo com essa pandemia, muita coisa mudou no cenário do varejo do Distrito Federal e mudou rápido, e eu quero dizer a você, vou fazer alguns pontos aqui, o nosso porte é varejo de calçado, varejo de vestuário, acessórios, né? Está sofrendo muito com essa pandemia. Realmente, no Dia dos Pais agora foi um resultado melhor em relação ao Dia das Mães, ao Dia dos Namorados, né? Porque junto com a pandemia veio o crescimento assim exponencial do e-commerce e prejudicou muito a loja presencial. Eu sei que nós temos que preservar a vida, com certeza, em primeiro lugar, e eu estou aqui para também defender os CNPJs do varejo. Com relação aos financiamentos, que é o Pronamp, né? Eu costumo dizer que o banco empresta dinheiro para quem não precisa, né? Quem não precisa realmente pega dinheiro no banco. As pessoas que têm alguma restrição ou a pessoa que não tem patrimônio para dar em garantia, essa pessoa, sim, ela está sofrendo, que é o micro, o pequeno, que ele não tem movimento no banco, e aí onde teria que entrar esse fundo garantidor para que essa pessoa tivesse acesso ao dinheiro. E isso realmente não está acontecendo, não está chegando na ponta. Eu, pelo menos, não tenho nenhum associado aqui no sindicato que teve acesso a esse dinheiro. O BRB, como você citou, fez um trabalho, atendeu o Banco do Brasil, a Caixa, mas atendeu aquelas pessoas que têm garantia real, têm patrimônio para dar em garantia, mas aquele pequeno e o micro mesmo, que depende do giro
para tirar a despesa do CNPJ, a despesa do CPF, esse não, porque esse tem restrição, esse não tem garantia, ele não tem avalista, eu pelo menos não conheço. Eu realmente preciso ser mais fiscalizado, chegar na ponta como deveria chegar, não está chegando, entendeu? Então, se essa é a minha colaboração com relação a isso. Quero dizer que a gente vem aprendendo todos os dias com essa pandemia e o tempo que a gente vai demorar nisso é o tempo da nossa solidariedade, é o tempo da nossa união. Eu sempre disse que economia e saúde tinha que andar de mão dada, andar abraçado desde o início dessa pandemia. E o que acontece? Ficou fechado, depois que abriu, não tem faturamento suficiente para pagar as despesas, daí para frente que surgiram-se mais as quebradeiras, as demissões. No shopping center é muito caro o aluguel, é muito caro o fundo de promoção, além disso o lojista tem que pagar o 13º salário, então eles estão sofrendo. Quero ressaltar que aquela ajuda de R$600 do governo federal ela foi fundamental para o varejo, haja visto que as lojas das cidades satélites ela estão tendo uma sobrevivência maior do que as lojas do plano piloto. Se você fizer uma pesquisa e olhar no Nordeste, por exemplo, que o Brasil não tinha renda nenhuma, né, ou quase nenhuma, esses R$600 impulsionou as vendas lá da linha branca, outras linhas, né, e realmente aqueceu. Mas, no caso de Brasília, nas cidades satélites, como a pessoa não está se movimentando, ela está ficando na região onde ela mora, então teve um crescimento nesse setor, nessas regiões, graças a esses R$600. Agora, em relação ao plano piloto, as Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, está sofrendo muito. Por quê? Porque o funcionário público está com a sua renda garantida, ele está trabalhando em casa, o teletrabalho, o home office cresceu demais da conta, quase não existia, agora só se fala nisso, tirou o pessoal da rua. Então, eu faço até um apelo aí, dentro das possibilidades, né? Câmara Legislativa, Judiciário, Executivo, tudo, pelo menos trabalhar com 30% ou 50% dos funcionários. Nós precisamos por exemplo, você pode descer a esplanada dos ministérios aí, que você vai ver ao longo da esplanada 1 ou 2 ou nenhum carro estacionado, não tem nenhum carro. Então, diferente do que aconteceu na satélite. A satélite, com esses R$600, fez toda a diferença, deu uma certa sustentabilidade, senão o índice de desemprego seria muito maior e de fechamento de lojas. Agora, no plano piloto, nós temos essa característica de cidade administrativa, onde o Brasil inteiro, né, elege seus senadores, deputados e manda para Brasília, e a gente está precisando de arrumar um jeito dessa retomada, porque as empresas aéreas, os hotéis, como o nosso presidente Chico Maia falou, né, não tem movimento, então a gente precisa desse movimento, e esse movimento que traz o fluxo. Você tem uma ideia, tem um shopping aqui em Brasília, que é o Conjunto Nacional, passava 70, 80 mil pessoas por dia, e hoje não está passando 20, 25 mil pessoas. Por quê? Esplanada do Ministério totalmente parada, Câmara Legislativa, Câmara Federal e Senado, entendeu? Então, isso seria uma coisa para a gente alavancar essa economia o mais rápido possível. A depender das regras sanitárias e tudo, eu acho que se o comércio teve condições de voltar, se outras categorias voltou ao trabalho, eu também acredito que essas demais categorias que estão trabalhando com o teletrabalho, eles têm condições de voltar, entendeu? E quero dizer também que agora, no dia 3/9, até o dia 13/9, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo ele inicia uma campanha, que é Semana Brasil, né, que é uma campanha feita pelo governo federal, e nós também temos que estudar para motivar o consumo no varejo presencial, porque o varejo presencial, além da pandemia, ele sofreu muito com o e-commerce, igual o nosso presidente Chico Maia falou, e o e-commerce era uma tendência, só que ele ia demorar a chegar, dava tempo do varejo se preparar. E hoje o varejo não se preparou, às vezes, o aplicativo ganha mais do que o próprio varejo na venda. Está preparado para poder absorver um aplicativo ou outro, e aí acaba onerando, e quem acaba ganhando isso é o aplicativo, entendeu? Então, senador, acho que a gente tem que fazer, assim, tem várias frentes que a gente pode abrir aí e fazer essa união. Não adianta só esse fundo garantidor
emprestar dinheiro para esse pequeno se a gente não tiver lança para ir o mercado presencial, né, para atender, porque ele não vai ter produtividade para pagar o financiamento. No início da live, a nossa deputada federal falou a respeito do tratamento precoce, que é uma coisa que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu acredito que tinha que ser disponibilizado no Distrito Federal, e eu acho que o médico tem a formação e ele pode receitar desde quando o paciente está de acordo. Não é minha área, mas eu acredito que isso, se fosse implantado, seria mais uma alternativa de tratamento, iniciando pela periferia para desafogar os hospitais. E a gente tem que unir em prol do varejo do Distrito Federal. O varejo do Distrito Federal depende muito da construção civil e depende muito também das obras públicas, né? Porque Brasília não tem indústria, não tem indústria automobilística, é diferente do estado de Goiás e outros estados. Então, nós dependemos muito do funcionalismo público, o varejo estatal e também das obras públicas e das privadas. Então, eu até faço um apelo ao nosso amigo Jamal, aí, que está em contato direto com o pessoal da construção, que faça seus lançamentos, mas que já comece as suas obras de imediato. Porque quando você começa a obra imediato, você gera emprego, gerando emprego, com 30, 60 dias você tem salário na conta. Salário na conta é movimentação do varejo. Por isso que eu digo, esse momento é a união, é o principal tema e acordo para a gente sair lá na frente o mais rápido possível. E quero dizer que nós estamos aqui à disposição, nós, dentro do possível, fomos atendidos, igual eu falei, pelo BRB, por quem já tinha garantia, pelo Banco do Brasil e pela Caixa, mas esse Pronamp, ele precisa realmente, com esse fundo de garantidor, chegar onde deveria chegar, que é aquela pessoa que não tem patrimônio, não tem garantia, não tem avalista. Isso não está chegando, entendeu? E que seria de suma importância para alavancar o varejo federal o mais rápido possível. Eu acho que era isso que eu queria falar. Qualquer coisa, eu estou à disposição aqui. Obrigado. Antes de passar... Senador, Pois não, Jamal. posso tomar a palavra um minuto? Lógico. Que eu monitorei bastante o meu primeiro tempo, que era 10 minutos, fui 9 e pouco, e quero fazer 2 colocações e uma terceira, muito rápido, senador, só um complemento de coisas que eu acho muito relevantes. Primeiro, reforçar aqui a lembrança do amigo Chico Maia, que uma das melhores missões da nossa bancada, que conhece e reconhece o Sistema S, era que parasse de tratorar o nosso sistema. As pessoas esquecem, posso falar isso com conforto, porque aqui estou diante de um grande parceiro do sistema, com o senador Exalci. Eu sei o tanto que ele reconhece, até por de onde vem, a importância do sistema. Estou aqui com a senadora Leila, que é nossa amiga e conhece também o sistema, deputada Paula, enfim, pessoas que conhecem e valorizam bastante a atuação do Sistema S. E, como colocou o Francisco Maia, que seria muito bem-vindo que os nossos parlamentares federais esquecessem de ficar o tempo todo prejudicando o Sistema S. Toda hora tem um gênio que aparece para discutir o S, e às vezes se esquecem que o Sistema S atende gente pobre, semi-pobre e principalmente miseráveis. Quem dá atendimento para a sociedade das rendas baixas é o Sistema S, e nós temos aqui todos os dados e elementos para demonstrar isso. Como o próprio, eu digo sempre que vira e mexe alguém, ou do executivo, através do ministro da Economia, sempre muito infeliz no tratamento das questões importantes desse país, o S incluído, e alguns outros parlamentares, graças a Deus, minoria, amanhecem, acredito que sem alguma ideia, e se colocam assim, acho que hoje eu vou elaborar alguma lei para prejudicar o S. E o ministro Gilmar Mendes do STF foi muito feliz em falar desse ordenamento do Sistema S, para evitar que toda hora tenha um gênio que venha causar prejuízo para o sistema que atenda pessoas pobres. Muito bem, Chico, tem que defender o nosso sistema, nós sabemos o tanto que ele produz. Depois, senador, quero dizer que, aproveitando a palavra do amigo parceiro, o Abrita, Sebastião Abrita, nós temos um impacto muito grande relativamente ao funcionalismo público da economia do DF. Eu acho que não se discute mais que a vida em primeiro lugar.
Só que nós não precisamos ficar parados só nesse tema, que já cansou bastante. Nossa ação no âmbito do funcionalismo público tem sido extremamente conservadora. O funcionalismo tem uma contribuição grande para dar, maior ainda quando está na rua consumindo. Hoje, retém renda, tenho certeza que tem disposição para o gasto, mas precisam estar na rua, circulando, para que essa renda seja distribuída. Falei isso em uma reunião na Confederação Nacional da Indústria, falei isso para os amigos no SEBRAE semana passada. Nós precisamos começar a flexibilizar urgentemente. Eu acho que isso é uma contribuição que os parlamentares em âmbito federal podem dar para toda a cidade, não só do Distrito Federal, como o país, mas especialmente do Distrito Federal, começar essa flexibilização e o poder público começar a voltar a funcionar presencialmente. Você só tem consumo e demanda se você tiver pessoas circulando. Dentro de casa, o consumo quase todo ele vai para fora. E aqui, no Distrito Federal, tem feito muita diferença. Então, estamos sendo muito conservadores, eu acho que já é hora, passada a hora, de começar a mudar um pouco o discurso e deixar que as pessoas circulem com cuidado, tudo de modo responsável, mas isso já está sendo dito o dia inteiro. Precisamos de pessoas, sim, na rua, atendendo presencialmente. Judiciário, os entes públicos, os tribunais, todo mundo começar a atender presencialmente, até porque o cidadão exerce muito o seu direito, quando é acionado por um desses órgãos, de precisar respondê-lo presencialmente. E nós temos hoje, me desculpe alguns, um conforto muito grande nesse discurso de isolamento. Nós precisamos de isolamento, sim, mas nós precisamos de flexibilização com responsabilidade, porque a economia também é vida. E quero, finalmente, senador, lhe agradecendo por essa última parte, e dizer que, e aqui é um pedido do grande amigo Leandro Graça, deputado Leandro Graça, muito sensível, para o bom retorno das atividades federais, nós precisamos voltar a discutir o refis. Nós falamos aqui em crédito para o pequeno. Muito pequeno não consegue, fora a dificuldade de acesso a crédito, não consegue porque não tem uma certidão negativa por conta de problemas de tributos. Então, nós precisamos do refis, sim, deputado, nós precisamos voltar a discutir, porque vou lhe dizer que se eu elencasse os dois principais pilares para a retomada, três, aliás, era a volta gradual do movimento do funcionalismo, o refis e o empréstimo às pequenas e microempresas. Eu lhe digo que esses três são fundamentais. Então, espero que o Executivo e o Legislativo comece a discutir o refis, porque um monte de empresas hoje precisam desse refis, não só para a recuperação dos seus negócios, como para a aquisição de crédito no mercado financeiro. É isso que eu queria deixar registrado finalmente isso. Obrigado. Obrigado, Jamal. Antes de passar para a relatora, a Paula Belmonte, eu vou conceder a palavra ao George, só para atualizar, George, como é que está essa situação da operação, e depois queria ver com a Júlia, o Leandro, mas o Leandro deu uma saidinha, mas a Júlia, como é que está a questão lá na Câmara Legislativa depois da nossa visita. Jorge, você pode dar uma notícia para nós, como é que está essa operação que foi feita, como é que está isso? Boa tarde a todos, mais uma vez. A operação ela segue, ela mantém a sua atuação. Hoje nós tivemos, até chegou a ser noticiado, alguns policiais civis que vieram a ser presos por eventual, um suposto favor, na verdade, né, gente, não, por um favorecimento de exatamente dos envolvidos enquanto dentro do sistema prisional. Acabou de sair, inclusive, foi efetuada uma prisão em flagrante e algumas outras prisões com relação a esse assunto. E os indivíduos presos na operação falso negativo entraram, já teve um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, foi negado. Agora, provavelmente, devem tentar via Supremo Tribunal Federal buscar eventual soltura. Mas o fato é esse. Acho que o fato mais relevante acaba sendo essa prisão de hoje, prisão que uma relativa exatamente a visitas indevidas, que eram restringidas e
e há um favorecimento, então por isso elas ocorreram. E nós temos, além de tudo, outras medidas, mas acho que algumas outras coisas que foram realizadas durante essa semana, especialmente a grande preocupação com relação ao retorno de várias atividades, dentre elas, por exemplo, a questão de como ia ser feita a questão prisional, por exemplo, de como nós teríamos como eu colocaria, como vai ser a questão do retorno das eventuais visitas, isso é uma coisa que a gente tem discutido, tem também discutido a questão do estádio, da utilização das atividades, e uma última coisa que nós fizemos foi sexta-feira, nós fizemos uma inspeção no Hospital de Campanha da Polícia Militar do DF, e o relatório está sendo confeccionado. Acho que foram as últimas coisas que nós temos aqui no âmbito do MPDFT. Obrigado. Bacana. Bem, a Júlia está presente. Júlia, depois, parece que está marcado para amanhã, é isso? A reunião dos líderes para definir a questão da CPI, é isso? Acho que sim, presidente. Eu ouvi algumas alterações de bloco aqui na casa que vão interferir na composição da CPI. Isso vai ser conversado amanhã. Quero cumprimentar, boa tarde a todos, tá? Bacana. Porque na prática já tem as 13 assinaturas, não é isso? Já tem. Aí, nesse caso, ela tem que ser implementada mesmo. Ela passa na frente dos outros pedidos de CPI. Com as 13. Inclusive, a ação, né, que foi feita naquele dia mesmo da nossa conversa foi muito boa. Parabéns pela mobilização. Bacana. Paula. Senador, a questão do crédito, nós já estamos acompanhando e vejo que o que a gente puder fazer hoje mesmo, eu me coloquei, até o nosso presidente do FEComércio, Chico Maia, falou: Paula, vai entrar um monte de pessoas ali na fila. Me coloquei à disposição de todos os empresários para que a gente possa realmente fazer a pressão nos bancos para que esse auxílio do Pronamp ele saia. A gente sabe que ele já foi fomentado, já foi utilizado 15 bilhões e que a gente precisa mais, e já foi autorizado mais, e não precisamos chegar. É importante, Sebastião Abrita, Jamal e o presidente Chico Maia já esteve comigo, e nós já tivemos com o secretário, o secretário Carlos da Costa, e ele pediu para que a gente pudesse informar a todos os usuários em relação a esse crédito, que esse crédito não está vinculado a nenhuma compra de pacote, porque a gente tem recebido notícias, muitas das vezes, do empresário ser questionado e pressionado para aderir a algum pacote do banco, e esse crédito não está. Então, é importante dizer que esse crédito, o governo federal está facilitando o que ele pode para que chegue lá na ponta. Então, nós estamos nesse trabalho aí de poder fazer a pressão. E houve vários relatos de gerentes querendo vincular isso a um programa do banco, a vender um produto do banco, e é importante dizer que estamos aqui à disposição para ouvir essas demandas e dizer que o governo não colocou nenhuma contrapartida, inclusive é um crédito que está, vamos dizer assim, praticamente já garantido, né, a todos ali que tenham todas as condições. Então, toda a pressão que a gente puder fazer para que isso aconteça, com certeza estaremos aqui à disposição. Então, eu tenho acompanhado, mas eu acho que a comissão aqui, com os parlamentares aqui dizendo, deputada Érica Cocai, deputada Bia, senadora Leila, todos e o senhor, estaremos aqui à disposição. Em relação a essa situação, e que eu acho que é fundamental essa questão que nós também já proporcionamos essa reunião em relação ao BNDES, por quê? Porque quando a gente está falando, e exatamente o presidente aqui, o Sebastião Abrita, fala em relação àquele microempresário, muitas das vezes ele não tem acesso nem a banco. Então, esse é o objetivo de nós conseguirmos o crédito para o atacadista, é fundamental para que ele possa pegar para aquele pipoqueiro, ele entregar o crédito para o pipoqueiro, para aquela pessoa ali que não tem acesso ao banco. Então, nós estamos também trabalhando, mas a gente sabe que o Brasil inteiro está assim, o Brasil não é um Brasil extremamente rico, então eu reconheço que o governo tem feito
um bom trabalho nesse sentido, mas temos aí algumas burocracias, mas que podemos pressionar, sim, para que aconteça. E, em relação a essa questão do tratamento precoce, é fundamental, porque, assim, é algo que nós temos um grupo de 500 médicos aqui de Brasília. Quero, assim, dizer que tem 500 médicos, são pessoas que trabalham pela ciência, né? E essas pessoas estão defendendo, sim, que a gente possa disponibilizar para a nossa população o tratamento precoce. Que todos os estados que aderiram a esse tratamento precoce, houve uma queda significativa na morte e na hospitalização da população. E os senhores também sabem que eu sempre, desde o primeiro dia, desde o primeiro decreto do governador, já deixei isso claro para todo mundo, eu percebo que a minha percepção, e hoje eu posso dizer com mais convicção, eu vejo que nós tínhamos que ter feito algo mais planejado, e a economia não está contra a saúde, nem a saúde e a economia, elas andam juntos. Infelizmente, nós temos um grande número de pessoas que estão se suicidando, entrando em depressão, entrando no alcoolismo, e é fundamental que a gente possa também colocar esse número de pessoas que estão adoecendo no escopo do Covid também. Né? Então, sou uma grande apoiadora para que a gente possa retomar a nossa economia. Tenho conversado com profissionais, isso é uma posição minha, Paula, pessoal, como deputada federal, tenho conversado com o setor, principalmente médico, e sabemos que é uma pandemia que nós não temos aí perspectiva de sair dela por enquanto. Então, nós temos que dar uma retomada, e a OMS, semana passada, também falou que a economia anda com a saúde, a China está autorizando cloroquina para as pessoas, então é algo que nós precisamos estar, como disse aqui, nos solidarizando para que a gente possa beneficiar a população de Brasília. O procurador Georges, eu não estava sabendo dessa prisão da Polícia Civil, isso é algo que nos deixa muito triste, porque nós precisamos cada vez mais fortalecer as nossas instituições para que elas cumpram o seu dever. É a minha esperança. A minha esperança como cidadã, como parlamentar, é que a gente possa realmente não aceitar nenhum tipo de situação, é que a gente possa ensinar para as nossas crianças, em especial, o que é valor, o que é princípio, o que é ética, para que a gente possa ter mais cumprimento a isso. E quando a gente vê uma situação dessa, a gente fica muito triste. Então, para mim, um motivo de muita tristeza saber que existem pessoas da Polícia Civil que não estão sendo éticos com a nossa população. É isso aí. E contem sempre comigo. Ô, Bia, a Bia levantou a mão, Bia. Eu só queria aproveitar que o Leandro retornou, só para ele falar para a gente sobre a questão lá da Câmara Legislativa. Depois eu passo para você, Bia. Leandro. Boa tarde, senador Exalci. Boa tarde, querido Jamal. Aqui estava também o presidente Chico. Todas as entidades do setor produtivo e especialmente aqui também as representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas, nossas deputadas, Bia, Paula, Érica, senadora Leila, e aos demais aqui que se fazem presentes, Julian, Georges, doutora Ana Cláudia. Agradecer aqui mais uma oportunidade de a gente estar conversando. Sendo bem breve aqui o objetivo, só para dizer que foi muito importante o gesto da bancada federal, que é um gesto republicano, não entendo como um gesto de invasão ou de algum tipo de, como é que a gente pode dizer, de intimidação ao Poder Legislativo de forma alguma. É um gesto político importante de apoio ao papel do próprio Legislativo, ao papel da Câmara, aqui do DF, dos deputados distritais, que diante de um cenário como esse, de fato, precisam cumprir a sua missão fiscalizadora. Então, foi muito importante a ida de vocês até a série DF na última semana, aqueles que não puderam ir, mas também assinaram o documento, foi muito significativo, e a gente tem agora apenas que cumprir o regimento da Casa. O regimento da Casa diz que, como já havíamos conversado, podem ter 2 CPIs com 8 assinaturas e uma terceira para ser instalada precisava de 13. Nós já temos as 13, então se a Câmara desejar e assim fizer, instala a CPI dos maus-tratos, instala a CPI da pandemia. Não há nenhum subterfúgio mais para deixar de instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito, que cada dia que passa se mostra mais urgente e necessária, sem qualquer juízo antecipado de ações, de pessoas. A comissão ela é investigativa, ela é uma comissão de inquérito. E nós não somos policiais, os deputados são canais
são pessoas que podem pedir esclarecimentos, podem pedir informações e dar uma oportunidade ao governo para que tudo seja muito bem colocado para a sociedade. Pode dar uma oportunidade ao governo de dizer, de fato, o que está acontecendo e cumprir aí a sua responsabilidade diante da nossa sociedade. Então, fico aqui agradecido. Nós amanhã temos plenário na Câmara e espero que ao final da sessão já tenhamos aí o encaminhamento da instalação da CPI. Agora, caso haja omissão da Câmara, a gente vai ter que avaliar as possibilidades, os encaminhamentos, para que isso não fique no limbo, né? Não fique na indiferença. E quero aqui também saudar e agradecer muito o papel dos demais 12 deputados distritais que assinaram o requerimento, independente de ser de base ou de oposição, independente de espectro partidário ideológico. O valor da transparência é um valor da República e a gente tem que persegui-lo, exigi-lo nas ações de quem quer que esteja dentro do governo. Então, agradecer aqui o apoio e parabenizar também o Ministério Público do Distrito Federal, parabenizar o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público de Contas, pelo brilhante papel que vem fazendo, correspondendo à sua institucionalidade, à sua função perante a sociedade. Então, obrigado a todos e todas. Foi um prazer aqui rever o Jamal, rever o Chico e todos vocês. Um grande abraço. Ô, Bia. Opa! Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os senadores Alci, a relatora, a deputada Paula, todos os presentes aqui na reunião, pelo Ministério Público, o Jorge, o Leandro Graça, representando aqui a Câmara Legislativa, os meus demais colegas, todos aqui, deputados federais, senadores presentes, o Jamal, o Chico, todo mundo, sintam-se, a senadora Leila, sintam-se todos cumprimentados. Bom, em primeiro lugar, eu quero só registrar, senadores Alci, que na semana passada, durante a nossa reunião, que eu tive que sair mais cedo, tinha ficado combinado que nós iríamos no dia seguinte à Câmara Legislativa. Eu fui surpreendida na manhã seguinte, quando eu já estava quase que pronta para sair, a deputada Paula me disse que vocês tinham ido na véspera. Eu não consegui ser avisada, ela tentou, parece que você também tentou, mas eu estava em reunião, e aí eu não pude comparecer, porque eu estava em reunião até com o presidente da República, recebendo vários deputados do PSL no mesmo horário, infelizmente. Mas eu soube, a Paula me disse que, inclusive, vocês registraram o fato de que eu havia assinado a carta. Eu gostaria muito de ter estado presente para dar uma força para o deputado Leandro e demais parlamentares que assinaram esse requerimento da CPI. Dizer que no outro dia eu li, com certa perplexidade até, num veículo da mídia, dizer que tinha caído mal para os parlamentares da Câmara Legislativa essa visita de surpresa, que isso não é papel. Eu não entendo, eu discordo, eu acho que nós, como parlamentares, que temos o dever de fiscalizar, e sempre sabendo que nós somos uma bancada que trabalha em prol do Distrito Federal, apesar e além de qualquer diferença ideológica, eu acho que não existe, que isso foi uma matéria maldosa, mas eu não acredito que isso represente o sentimento dos nossos colegas lá na Câmara Legislativa, né? Bom, eu quero dizer também que concordo com o Jamal, com o Chico, é hora da gente começar a se mexer e trabalhar para que a gente possa voltar à vida em sociedade com os devidos cuidados, e eu digo isso porque eu tenho conversado muito com médicos e tenho lido muito, estudado, assistido palestras, assistido vídeos de médicos renomados que dizem que não faz sentido, numa pandemia, a gente continuar trancando as pessoas como se isso fosse resolver a questão da curva. Toda pandemia tem uma curva que chega ao ápice, depois ela decai, é normal. Eu sugiro que vocês, eu posso até compartilhar com vocês, um vídeo de uma médica americana muito famosa por trabalhos não só em pandemias, como em acidentes, em tragédias, como no caso do Katrina e tantos outros. E ela explica que no início, bem no comecinho, eles não sabiam direito com o que estavam lidando, então que essas medidas até fizeram sentido, mas que agora, passados tantos meses, não faz o menor sentido o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa começar a se movimentar, e nós, como parlamentares, nós temos que falar a respeito, porque essa situação, inclusive na Câmara dos Deputados, ela está muito cômoda para algumas pessoas. Nós temos tido votações à distância, remotas,
em que a gente não pode participar direito, os líderes se reúnem com o presidente da casa, tratoram, decidem o que passar, e a gente fica assistindo. Eu não fui eleita para isso, né? Eu quero poder, com o meu mandato, participar, contribuir, lutar pelas minhas lutas, lutar pela sociedade. Então, eu acho que nós temos que realmente começar a nos mexer, inclusive porque estamos sem as comissões, e eu tenho assistido até mesmo comissões que se reúnem sem permitir a participação de outros parlamentares, sendo que, quando elas são presenciais, nós, parlamentares, podemos participar de qualquer comissão, sendo membro ou não. Então, eu confesso que estou bastante insatisfeita com o rumo que as coisas estão tomando. No início, a gente teve que, de alguma forma, esperar, aguardar, se submeter ao que estava sendo decidido para aguardar, mas passado tanto tempo, a gente vê que a Paula citou aqui casos de depressão, suicídio, as crianças fora da escola, gente. Isso está trazendo um prejuízo enorme para crianças. Hoje eu vi uma matéria sobre crianças de outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que estão ficando sem aula, e já muitas pessoas se preocupando, cientistas, psicólogos, médicos, pessoas já muito preocupadas, pedagogos, mostrando o grande prejuízo que isso vai acarretar para a vida dessas crianças daqui para frente. Então, a gente precisa, como parlamentares, a gente precisa começar a trabalhar para que a vida possa ir retomando, porque essa pandemia, presta atenção, já estão falando em segunda onda, já estão falando de reinfecção de quem foi infectado, já estão falando que virá uma pandemia pior, e aí, nós vamos ficar presos dentro de casa esperando a vida passar? Não é assim. Nós, como pessoas, homens, mulheres públicos, temos que reagir ao que está acontecendo. Bom, muito obrigada. Bacana. Obrigado, Bia. Érica. Eu vou falar, eu vou ter que sair, porque eu tenho uma outra reunião, mas eu queria agradecer a participação dos setores empresariais aqui da nossa cidade e dizer que o primeiro aspecto é que nós vamos ter que fazer eu acho que um diagnóstico, e vocês contribuem bastante para que nós possamos fazer esse diagnóstico, para que nós possamos, a partir desse diagnóstico, trabalhar na perspectiva de superar os gargalos que estão postos. Um deles é o crédito. O crédito, que o recurso ficou empossado, o governo liberou mais de 1 trilhão para o sistema financeiro, e o sistema financeiro não transformou isso em crédito. E quando eu digo da dificuldade que nós tivemos de termos a pequena e a média, o pequeno negócio, que é quem emprega nesse país, que representa uma parte substancial, quase 30% do próprio PIB, e que é quem emprega. Majoritariamente, os nossos empregos eles saem dos pequenos, médios e micronegócios. E aqui tem razão o representante do Sindivarejista, que disse que muitas vezes os bancos emprestam para quem não precisa do empréstimo para sobreviver. Então, o crédito ele revoluciona. E isso tem que ser bastante posto, porque nós temos que ter uma coordenação para o enfrentamento da crise econômica e uma coordenação, particularmente uma coordenação do governo central, que nós não temos. Não é? Nós estamos sem ministro da Saúde desde há mais de 100 dias sem ministro da Saúde. E muitas vezes você tem um ataque ao sistema S, que está posto que sai do próprio Ministério da Economia, e é um ataque injustificado. Eu conheço o projeto Mesa Brasil e eu sei como soluções simples conseguem trazer dignidade para o povo brasileiro, com um projeto como esse e tantos outros projetos. Nós tivemos a oportunidade, em algumas vezes, de levar para dentro do sistema prisional, por exemplo, o atendimento à saúde bucal que foi feito pelo SESI. Então, portanto, é um sistema que tem uma expertise, que tem uma capacidade de efetivar políticas públicas, políticas culturais, políticas de assistência, políticas de capacitação, que são absolutamente fundamentais. É preciso capacitar nesse momento para que nós possamos superar um desemprego que no Distrito Federal é um desemprego mais doído do que, maior do que a média nacional. Nós temos regiões no Distrito Federal particularmente de baixa renda, onde nós temos quase 20% da população desempregada. Então, é um índice muito cruel, o de desemprego aqui no Distrito Federal. E era muito importante que nós pudéssemos reestruturar cadeias produtivas, inclusive que possam fazer com que nós supramos as necessidades que nós temos no próprio enfrentamento à pandemia. Ou cadeias produtivas, o Exército, por exemplo, se comprometeu de fazer tantos equipamentos para que nós pudéssemos estar enfrentando
da pandemia e que não foram feitos, em verdade. E que nós precisamos. Aliás, como não foi implementado os recursos destinados ao próprio enfrentamento à crise ou à crise na saúde, que não foram implementados pelo governo federal. Então, veja, é preciso que nós, portanto, tenhamos uma reestruturação de cadeias produtivas. Eu acho que todas as vezes que se tem uma crise econômica, se pontua como a solução fosse romper o isolamento. Nós estamos com os shoppings funcionando, com o comércio funcionando, e mesmo assim nós não tivemos um retorno e um incremento das atividades econômicas na nossa cidade. Ao passo que os países onde houve um isolamento... O que se tem do ponto de vista científico? Cientificamente, nós temos a necessidade de um isolamento, de testagem, de rastreamento, de isolamento a partir da própria testagem. O Brasil testa muito pouco. Tem testado de uma forma irrisória com relação ao nível de testagem de outros países. E nós temos assim um isolamento que foi boicotado desde o início. Os países que tiveram isolamento mais rígido e que deram condições para que o isolamento pudesse acontecer, foram países que estão retornando mais rapidamente às suas atividades econômicas. Nós temos, inclusive, um rol de terapias medicamentosas que têm sido exitosas. Nós temos uma diminuição de até 30% no nível de morte de pacientes graves a partir de utilização de corticoide. Enfim, isso está provado cientificamente, está sendo utilizado. Nós temos, então, a destinação de recursos para terapias medicamentosas, que são terapias medicamentosas que têm, enfim, eficácia assegurada pelas pesquisas científicas. Agora, se insiste em construir soluções mágicas para negar a gravidade da própria crise sem nenhuma comprovação científica. Você não faz comprovação científica a partir do exemplo da minha família, do exemplo do que está ali, até porque o tratamento precoce, a maioria esmagadora das pessoas infectadas com Covid-19 não vão ter agravamento de sintomas. Vão ter sintomas, são sintomas leves. Então, portanto, eu não posso dizer, isso foi... É preciso trabalhar com ciência. A ausência de evidências científicas, ela mata. Né? A ignorância mata. A sabotagem também mata. E tem matado no Brasil. No Brasil, nós temos 120 mil, mais de 120 mil mortes no Brasil. Um platô, o estacionamento em um platô, que é extremamente cruel para a população brasileira. Por isso, tem muitos problemas de sofrimento psíquico, que é preciso que nós tenhamos políticas de enfrentamento. Aqui no Distrito Federal, nós estamos com os CAPs todos em risco de continuar existindo, porque nós temos uma política do governo local, que é uma política primeiro, penalizou os gestores que atestaram o funcionamento dos CAPs, como funcionaram, sem a renovação formal dos aluguéis. E agora não tem renovação dos aluguéis, dos CAPs, ou agora renovou, mas, enfim, você não tem uma política para renovar e você corre o risco de ter vários CAPs fechados. CAPs que são instrumentos fundamentais para assegurar a saúde mental. Isso é um crime, porque nós temos uma elevação do sofrimento psíquico na nossa própria sociedade. Então, nós temos uma dificuldade de termos temos uma crise na saúde. E aí, Isalci, eu diria que me incomodou sobremaneira, não sei se procede, se é verdadeira, mas as declarações do vice-presidente da Casa, da CLDF, que nos recebeu, não sei se são verdadeiras, mas caberia saber se ele falou realmente isso. Dizer que nós fomos lá porque está cheio de candidatos a governadores, que você é candidato, que a Paula é candidata, que a Leila é candidato, e que, por função disso, foi uma ação eleitoreira, é um desrespeito com essa bancada. É um desrespeito. E nós não podemos permitir. Acho que, no mínimo, nós deveríamos perguntar ao senhor Rodrigo Delmar se ele realmente falou isso sobre nós, porque também não mostrou nenhum constrangimento quando nos recebeu. Nenhum constrangimento, nem nenhum desconforto quando nos recebeu. E depois saem essas declarações, então nós temos que atestar isso aí, porque no momento que você tem a cúpula da Secretaria de Saúde aprisionada. Aliás, se me corrige se eu estiver equivocada, o doutor George, mas me parece que houve habeas corpus concedido para o representante, o secretário de Vigilância. O senhor Age, que teve habeas corpus concedido, mas os demais
não tiveram a concessão do habeas corpus pelo STJ, os demais. Então, a cúpula da Secretaria de Saúde aprisionada, o Distrito Federal, com essa crise econômica, com esse número de desemprego, com essa crise sanitária, e você dizer que a ida lá, para que nós pudéssemos ter um compromisso a favor da CPI, é eleitoreiro, é um desrespeito e é uma ofensa que eu acho que nós não podemos admitir. No mínimo, nós temos que perguntar ao senhor vice-presidente da CLDF se realmente aquelas palavras são suas, dando, então, a ele o benefício da dúvida. Mas se são suas aquelas palavras, nós precisamos protestar contra isso e dizer que é um desrespeito com o trabalho que tem sido feito por estes parlamentares federais, sejam senadores, sejam deputados e deputadas. Então, portanto, aliás, me parece tem mais deputadas do que deputados aqui presentes nesta discussão. E, por fim, dizer que eu gostaria de que nós pudéssemos ter um diagnóstico sobre a questão empresarial, aqui estão todos os aspectos, sobre o sindicalismo, que tem um impacto muito grande. O Brasil tem uma economia muito centrada no serviço, serviços estão muito impactados, não é? E a partir daí é que nós pudéssemos tentar desconstruir os gargalhos. Eu me sinto muito incomodada de dizer que nós temos que liberar a escola, que nós temos que liberar... Até porque eu sou empregada da Caixa, não é? E aí, aposentada. E houve uma empregada da Caixa que solicitou que tivesse o home office, porque se o trabalho funciona remotamente, e eu não digo isso a respeito do trabalho da Câmara, eu acho que na Câmara nós deveríamos trabalhar o máximo possível para ter algum nível de funcionamento presencial, porque tem razão a deputada Bia, isso favorece a centralização do poder na mão de Rodrigo Maia, objetivamente, e dificulta o trabalho de construção, dificulta a intervenção mais livre dos parlamentares, e isso vai se refletir, inclusive, nas proposições que são aprovadas sem o conhecimento. Você não tem CCJ funcionando, não tem comissão funcionando. Vai ter que ter a comissão mista de orçamento, penso eu, porque tem que se discutir o próprio orçamento, que poderia se dar, inclusive, de forma remota. O funcionamento da CCJ, das comissões, da comissão mista de orçamento, enfim, para que se possa assegurar. Então, veja, eu penso que nós temos na Caixa essa empregada que solicitou que pudesse continuar em trabalho em home office, em casa, e foi negado isso a ela, e ela infectou os seus pais, um que foi meu colega de trabalho, ou seja, foi da minha época, empregado da Caixa, também empregado da Caixa, que veio a falecer. Faleceu o seu pai e faleceu a sua própria mãe, porque ela foi negado a ela a continuidade do trabalho em home office. Nós estamos a retorno das escolas, por exemplo, vai representar, se estima, por volta de 9 milhões de crianças têm pessoas de risco nas suas casas, que poderiam representar um nível de infecção que é muito doído, porque as vidas a gente não recupera. Conteúdo escolar, ou seja, a gente recupera. As vidas a gente não recupera. Então, é preciso ter muito cuidado e não acreditar em soluções fáceis. Nós precisamos do seguinte: por que o comércio não voltou com o mesmo dinamismo, embora nós tenhamos abertura dos comércios de quadra e abertura também dos shoppings há algum tempo? Então, quais são os problemas? E, a partir daí, a gente ajudar na construção da solução. Nós queremos que o setor empresarial ele se fortaleça, porque isso fortalece emprego, isso fortalece a economia, isso fortalece as condições para que nós possamos ter uma cidade de bem viver, que seja uma cidade onde nós não tenhamos tantas mazelas. Por isso, eu sugeriria que nós fizéssemos esse diagnóstico e que pudéssemos trabalhar. O problema é o crédito, então como é que é possível recomendar? O crédito eu sei que é importante, mas o crédito, porque eu sou do sistema, sou bancária, e sei que os bancos, em grande medida, se utilizaram desses recursos para outras finalidades e não para financiar quem realmente emprega e quem desenvolve a economia. Então, saudar muito os representantes do poder empresarial e dizer que nós estamos absolutamente à disposição para trabalhar e construir as medidas que sejam medidas necessárias
para alavancar o sistema. E pedir desculpas, Alcides, porque realmente eu tenho que ir. Agora, eu gostaria que nós daqui, os parlamentares e as parlamentares, nós pudéssemos solicitar uma explicação para esse senhor Rodrigo Delmácio, se ele realmente disse isso. Porque se não disse, aí é um outro problema. Se disse, ele vai ter que desdizer. Vai ter que desdizer em respeito a cada um. Nós não fizemos qualquer tipo de movimento numa secretaria, cúpula da Secretaria de Saúde aprisionada. O DF com esse nível de recrudescimento da crise, nível econômico, com esse nível de desemprego, e, ao mesmo tempo, com esse nível de angústia e de pessoas infectadas, como nós estamos vivenciando. E vem nos dizer que nós fomos lá por motivos eleitoreiros, ou que eu fui lá para poder... Eu nem entendi direito, para poder defender a posição do PT, que é de oposição e tal. Mas, olha, nós estamos trabalhando aqui com posições muito diferentes. Né? Nós temos pessoas que são oposição ao governo federal, eu sou, oposição ao governo local, pessoas que são favoráveis e que defendem o governo federal, enfim. E, mesmo assim, a gente tem uma unidade. E aí, mais uma vez, eu concordo com a deputada Bia, uma unidade em defesa da nossa cidade, essa cidade que tem a beleza dos ipês, as belezas dos Bougainville's, a beleza da Sibipiruna, a beleza das suas flores e da sua própria origem. E me despedir de vocês, porque tenho realmente que ir para outra reunião, mas me colocar à disposição nas soluções necessárias. Érica, a nossa reunião, a gente colocou como prazo máximo 16 horas, então só faltam 3 minutos. Então, antes de passar para mais alguém que queira falar, para relator, inclusive, eu quero pedir, Jamal, você, o Chico, o Sebastião, amanhã, de manhã, nós temos uma reunião do Covid do Congresso, com Paulo Guedes. Então, se você puder passar para a gente o fruto da reunião de hoje à tarde, os dados, como é que está a questão do DF, eu vou levar esse assunto amanhã na reunião do Covid com o nosso ministro Paulo Guedes. Tá? Eu acho que é importante a gente levar esse elemento. A questão com relação à bancada, Érica, ainda, eu recebi um telefonema da nossa coordenadora, a Flávia, dizendo que o governador solicitou mais uma vez que nós transferíssemos aquelas emendas que ainda restam da UPA, da UBS, para o Covid. Eu, particularmente, falei que eu era que devia marcar a reunião da bancada, mas que só concordaria se tivesse, no mínimo, transparência daquelas emendas, pelo menos, que nós apresentamos. Então, não sei se já foram chamados, comunicados, mas eu acho que só poderíamos mudar a emenda com a transparência total. Mas eu quero agradecer... Se a gente tem emenda para a UBS, para a UPA, e vai para o enfrentamento ao Covid, que é uma emergência, sem nenhuma dúvida, mas vai para o enfrentamento do quê? Para recursos ou para atividades que estão sendo questionadas, que houve superfaturamento e levado, inclusive, à prisão. Então, assim, nós temos que ter realmente, eu concordo com você, transparência acerca disso. Eu vou me despedir de vocês, que realmente estou muito atrasada, mas estou... Obrigado, Érica. Obrigado a todos aí pela participação. Vou passar rapidamente para vocês, convidados, Jamal, Sebastião e Chico, que às 16 horas encerra a nossa reunião, acho que até automático. Jamal. Zalci, obrigado aí pela oportunidade, obrigado, Paulo. Eu vou fazer esse levantamento aí, vou estar te passando amanhã para a reunião do Paulo Guedes. Quero aproveitar e dizer a todos que eu também sou embaixador do Mesa Brasil, esse programa do SESC, e quem não conhece, quiser conhecer, é um prazer receber a todos vocês, que fez toda a diferença nas pessoas mais vulneráveis do Distrito Federal, e também quero aproveitar para agradecer todos os empresários e todos os doadores do Mesa Brasil que fizeram a diferença nesse momento tão difícil no Distrito Federal. E pode contar com a gente aqui, nossa bandeira é setor produtivo, geração de emprego, e nós temos que mudar esse país, e principalmente Brasília, urgentemente, viu? E Leila, pelo menos com 30% do pessoal do Legislativo e Executivo do Ceará para trabalhar, viu, gente? Presencial, porque Brasília precisa. O salário está em todos os estados, os deputados são eleitos, e acaba a galera do gabinete de vocês, dos outros estados, ficando lá, né? Entendeu? Vai lá, vou passar a palavra, depois a gente fala mais. Valeu, Zalci. Obrigado, abraço, Paulo, abraço a todos. E vamos à luta. Obrigado, Leila.
Leila, esqueci de você não, tá? Estou te vendo. Não, fique tranquilo, o tempo também, olha, muito bacana encontrar com o Jamal, Chico Maia, todos os representantes aí do nosso setor produtivo, nossos parceiros parlamentares, os amigos do Ministério Público, enfim, cada vez as nossas reuniões ficam mais interessantes, muito produtivas, aqui saem várias ideias e a gente tem, de uma forma bem bacana, como a Bia falou, e o Leandro também, independente dos nossos viés ideológicos, a gente tem compartilhado a mesma vontade de querer ajudar o Distrito Federal nos mais diversos setores, então estou muito feliz com essa união. Falar aqui com relação ao diagnóstico, acho que a Érica foi muito feliz, acho que é importante que venha do setor produtivo esse diagnóstico, até para a gente fazer pressão em cima dessas instituições financeiras. Tem o BRB aí que, de certa forma, está ajudando, mas nós temos outras instituições, a gente tem o PRONAMP aprovado, né, que foi um diálogo duro ali do Congresso junto ao governo federal, um recurso ali que tem também um fundo garantidor. Então, assim, dizer ao setor produtivo que vocês podem contar conosco nessa pressão junto às entidades, né, financeiras, enfim, aos bancos, ao próprio governo, enfim, o que pudermos fazer para juntos ajudarmos a alavancar a economia aqui do DF, vocês podem contar conosco, tá? Dizer que eu tenho muito carinho pelo Sistema S, né? Jamal sabe disso, melhor do que ninguém. Sim, querido, obrigado. E sobre a questão, o comportamento do Delmarço, eu concordo plenamente com a Érica Cocais, Alci, é inadmissível. O Delmarço não falou em nenhum minuto comigo sobre questões de PSB, questões de políticas do PSB em Pernambuco. Inclusive, quando eu cheguei, você viu que eu cheguei ali atrasada, eu perguntei, mas vai ter um ato? Ele falou, vai, você não quer, você não está satisfeito? Eu falei, não, achei que era uma situação que a gente ia assinar. Então, isso aí não foi acordado entre a gente, não sei se foi uma iniciativa sua com ele. Enfim, nós não compartilhamos. Pois é, nós não pedimos ato, não pedimos nada disso. Enfim, ele ter tomado uma dura lá e depois quis reverter a situação, porque eu falei que isso iria acontecer. Falei para o Leandro, falei para eu também acho que ele tem que se retratar, porque, assim, olha só, nem o Congresso Nacional, nem a Câmara Legislativa é casa de deputado distrital, e nem de senador, e nem de deputado federal, é a casa do povo. E nós fomos eleitos lá para entrarmos dentro daquela casa assim e exigirmos o trabalho de quem não está fazendo. Quem não fez, se também não fizermos o nosso, que venham conversar. Agora, dizer que nosso comportamento foi, como é que se fala, indelicado, nada a ver, nós fomos lá para tratar, porque todos nós, como eles, somos cobrados sim nas nossas redes, nas ruas, que a gente toma uma atitude com relação à saúde do Distrito Federal, e foi o que nós fizemos lá. Então, assim, eu também quero que ele se retrate, quero que ele, realmente, eu olho na cara dele e falo, não falou de nada, tanto na hora que você terminou de falar, ele comentou, senador, inclusive sugiro que você faça uma CPI nacional dos estados, e aí tudo bem, foi o que eu falei logo depois, que independente de fazermos ou não, porque nosso olhar é macro, somos senadores, nós somos sim representantes escolhidos pelo Distrito Federal, e nós representamos tanto quanto ele a população do Distrito Federal, e nós não vamos nos calar. Então, assim, quero que você busque o nome dessa comissão dos parlamentares que estiveram naquela reunião, que ele se retrate, porque ele não falou comigo por questão de PSB, em nenhum momento. E não foi um ato político eleitoreiro, entendeu? Não foi, pelo amor de Deus. Então, alguém chamou a atenção dele, viu, Leila? Leila, com certeza. Alguém chamou a atenção dele, tá bom? Certamente. Mas aí, daí, a jogar, né? Enfim, você já sabe, não vou falar aqui que eu estou muito de autoridade. Jogar, né, no ventilador é brincadeira, né? E ficar falando um monte de besteira, porque foi um desrespeito aquilo. Uma indelicadeza dele. A delicadeza veio dele. Obrigada, gente. Obrigado, Leila. Amanhã nós vamos cuidar disso de manhã. Vou falar com você. Jamal, obrigado pela presença, Jamal. Obrigado, querido. Obrigado, senador. Beijo, Jamal. Bacana. Chico Maia, obrigado aí, viu, pela presença. A Ana Paula, parece que o sistema está segurando um pouquinho. Ana Paula, você que é do Ministério Público do Trabalho, aproveitando o setor empresarial, você quer falar alguma coisa aí para eles? Senador, eu gostaria, sim. Eu não tinha pedido porque eu vi que eu não sabia se ia continuar, mas, enfim, vou ser objetiva. Primeiro, assim, louvar a iniciativa do senhor, da deputada Paula, que é a relatora, de terem chamado essa reunião com os representantes da indústria do comércio do Distrito Federal.
muito importante, né, essa discussão, porque nós no Ministério Público do Trabalho temos recebido diversas denúncias de dispensas coletivas, de dispensas também em escala menor, mas, enfim, de dispensas, né, de desemprego efetivo no Distrito Federal, em razão das dificuldades que as empresas vêm enfrentando. Como foi dito aí, salvo engano, pela deputada Érica Cocai, essas empresas menores são as que mais empregam mesmo, né? Nós sentimos isso ali na nossa atuação, e elas têm sentido fortemente esse impacto aí de não conseguirem crédito. Então, assim, fico feliz de ver que há aqui uma iniciativa de se buscar que essa política pública seja implementada efetivamente, ou que seja melhorada, enfim, mas que essas empresas consigam ter sustentabilidade e consigam sobreviver para que garantam empregos. Né? Nós, inclusive, temos adotado alguns projetos em termos de Brasil, Ministério Público do Trabalho, que nós pretendemos realizar aqui no Distrito Federal também, apenas para exemplificar, um que está sendo feito em Alagoas, que é um convênio com o Sistema S, que foi muito falado aqui também, que é parceiro nosso histórico no combate de trabalho infantil, de trabalho escravo, e em várias iniciativas do Ministério Público do Trabalho. É uma iniciativa, aliás, um projeto para que o Sistema S promova o treinamento para pequenos empresários, para autônomos e também para trabalhadores que queiram, que não tenham mais condições de se integrar ao quadro de alguma empresa ou não queiram mais ser empregados e queiram empreender. Então, esse projeto está sendo bastante difundido, Brasil afora, como eu falei, no estado de Alagoas está tendo sucesso, já atingiu mais de 20 mil trabalhadores, e nós pretendemos também iniciá-lo aqui no DF, entre outras iniciativas, como também estamos fazendo com os agricultores, pequenos agricultores, para que eles consigam escoar a produção. Estamos também trabalhando nesse sentido aí de promover a empregabilidade e a renda desses trabalhadores. Então, essa iniciativa para que as empresas tenham sustentabilidade reforçam nosso intento aqui. Tá? Eu agradeço mais uma vez, parabenizo por essa iniciativa e estamos juntos aí. O Ministério Público do Trabalho está sempre à disposição para colaborar no que for necessário. Obrigada. Chico Maia. O que a Ana Cláudia acabou de falar aí sobre o Sistema S, nós estamos lançando, eu não sei se você estava no início da transmissão, nós estamos lançando um programa chamado Em Frente com a Gente, aqui em Brasília, do Sistema S, que é o SESC, Senac e o SEBRAE, que é muito parecido com o que você falou aí. Então, tinha interesse em uma pessoa do Senac para lhe procurar, para a gente pudesse, de repente, você participar com a gente desse programa. Pode ser, então, você podia passar o seu telefone, que eu peço o Peron para lhe procurar. Ótimo, passo sim. Nós temos interesse, sim, na mesma linha. Quando o senhor estava falando, assim, não consegui absorver muitos detalhes, né? Mas já imaginei que fosse nessa linha. Nós temos intenção, sim, tá? Rapidamente, mas aí eu queria que a senhora conhecesse em detalhe o programa. Ótimo. Então, só me passa o telefone que eu peço. O Tadeu Peron é o nosso diretor do Senac, ele vai lhe procurar. O senhor está no grupo de WhatsApp aqui? Não, né? Não, estou não. Ana Paula, eu te passo daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Tá. Sim, eu estou saindo também, tá? Desculpa. Cláudia, eu te passo daqui a pouco. Obrigada. E nós temos todo interesse. Obrigado, Sebastião. Obrigado a cada um de vocês. Jorge, parabéns, Leandro. Amanhã a gente fica sabendo. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Vocês. Obrigado, até mais. Paulo, um abraço. Foi bom estar aqui agora. Obrigado a todos. Deixa eu falar aqui com ele.